Graça e paz, amados, bem-vindo ao nosso encontro semanal. O título da lição de hoje é A Mordomia da Alma e do Espírito. O texto bíblico é Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, e diz assim: Digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque a obra da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, mansidão e temperança, e contra essas coisas não há lei. Temos 3 objetivos hoje. Primeiro é conceituar alma e espírito. Segundo é relatar a mordomia da alma. E terceiro é apresentar a mordomia do espírito. Pois bem, meu irmão, vivemos numa sociedade materialista em que o corpo, em quase todas as esferas, é a prioridade. Muitos levam mais a sério malhar o corpo em detrimento de exercitar práticas que desenvolvam mais a saúde da mente e a vida espiritual. A mordomia da alma e do espírito implica em desenvolver a esfera material do corpo. Podemos sim desenvolver a nossa mente com as coisas boas com que nos alimentamos, e é isso que Paulo fala aos Filipenses 4, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Também podemos tonificar o espírito com exercícios de piedade, com as quais as Escrituras nos ensinam. Por exemplo, Mateus capítulo 6, o Senhor fala sobre a oração e o Senhor fala sobre o jejum. Então, nós podemos afirmar que a oração e o jejum ajudam a tonificar o espírito. Na lição de hoje, nós vamos ter uma oportunidade linda, irmãos, de falar acerca do bem-estar da alma e do espírito. Para ser mordomo da alma e do espírito, o homem precisa de 3 coisas. Primeiro, da fé em Deus. Segundo, da entrega incondicional a Cristo Jesus. E terceiro, da ação poderosa do Espírito Santo na sua mente, pensamento e na maneira de viver diante do Criador. Para isso, é preciso ser, como Paulo diz em 1 Coríntios 5,17, nova criatura. Além de conservar o corpo, precisamos conservar a alma e o espírito. Primeiro ponto da nossa lição, primeiro tópico, é conceituar essas 2 palavras, alma e espírito, ver o significado. Então vamos começar pelo significado da alma. No Antigo Testamento, a palavra alma é nefesh. No Novo Testamento, o termo usado é psique, que tem o sentido de alma, de vida. Encontra-se ligada à palavra psíquicos, que significa pertencente a esta vida. Ela é a base das experiências conscientes, equivalendo, portanto, à própria vida, a personalidade ou a pessoa mesmo, como diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 1, 23. Se você for no texto de Levítico 17, do 10 ao 15, você vai ver ali também uma diversidade de sentidos para a palavra alma. Por exemplo, no versículo 10, a palavra alma se refere à pessoa física. No versículo 11, a palavra alma se refere à vida de um animal.
No versículo 11 ainda, a palavra alma se refere à vida de uma pessoa. Então, do ponto de vista teológico, a alma é a sede das emoções e dos sentimentos, como Jesus expressou num contexto de angústia. Marcos capítulo 14, ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ainda dentro do primeiro ponto, nós temos a origem da alma. A alma está unida ao espírito e por isso é humanamente impossível separá-la, meu irmão. Só há um instrumento que consegue separar a alma e o espírito. E está aqui a palavra de Deus. Hebreus 4:12 diz que a palavra ela é uma espada afiada de 2 gumes que faz divisão de juntas e de medulas da alma e do espírito e é apta para discernir as intenções do coração do homem. Assim, tanto a alma quanto o espírito constituem a parte imaterial do ser humano. Em relação à origem da alma, há pelo menos 3 teorias que tentam explicá-la. Nós temos a teoria da pré-existência, nós temos a teoria do criacionismo e nós temos a teoria da participação. Vamos começar pela teoria da pré-existência. Segundo essa teoria, as almas existem nas esferas ou nas diversas esferas do mundo espiritual, e entram no corpo gerado num processo denominado reencarnação. O objetivo desse processo é levar a pessoa a sofrer pelos pecados cometidos em pretensas existências anteriores. Esse é um dos pontos fundamentais do espiritismo. Porém, não há fundamento bíblico para essa teoria. A Bíblia revela que o pecado original passou a todos os homens, Romanos capítulo 5, e que vigora até os dias atuais, pois não há homem que não peque, Eclesiastes 7, versículo 20. Porém, o sangue do Cristo, purifica o pecador, como diz 1 de João capítulo 1, versículo 7. Claro, quando este primeiro se arrepende, depois confessa e depois deixa o pecado. Então você vê bem que não é apenas suficiente se arrepender. Não é apenas suficiente confessar. Eu preciso deixar de vez o pecado. É o que diz Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Aí nós temos a teoria do criacionismo, Segundo essa teoria, baseada no pensamento filosófico grego, Deus ele dedica-se à criação de almas diariamente para que estas almas possam habitar nos corpos que forem concebidos. É um ponto de vista que carece de fundamentos bíblicos. Aí nós temos a teoria da participação. A teoria expressa que Deus dá vida a toda pessoa gerada de acordo com as leis de reprodução biológicas geradas por Ele. Assim, homem e mulher, ele geram um novo ser com a cooperação divina. Atos capítulo 17, versículo 28. Então, essa é uma visão que tem base bíblica, que está harmonizada com a palavra, porque em Zacarias, capítulo 12, versículo 1, parte B, diz o texto, fala o Senhor, o que estende o céu, o que funda a terra, e o que forma o espírito do homem dentro dele. Agora, meu irmão, eu não posso deixar de falar isso, como Deus age na criação da alma e do espírito dentro do ser humano, é um dos muitos mistérios da fé pela qual nós devemos nos curvar humildemente. Aí fica lá para Deuteronômio 29, que diz que aquilo que é revelado é para os homens e o que está oculto é para Deus. Ainda dentro desse ponto nós temos a conceituação de espírito. Segundo o Novo Testamento, a palavra que se refere a espírito é pneuma. O termo pode se referir à parte imaterial da personalidade humana, o próprio ser da pessoa, e mais especificamente a fonte do discernimento das emoções e das vontades de uma pessoa. Assim,
O espírito humano regenerado, submetido a Cristo, torna-se sensível ao Espírito Santo e é capaz de manifestar o fruto do Espírito e as virtudes do reino de Deus. Como diz Gálatas capítulo 6, versículo 1 e Mateus capítulo 5 e capítulo 7. Então, nesse sentido, em termos espirituais, só há dois tipos de crentes, meu irmão. Os espirituais e os carnais, como Paulo fala em Romanos 8, versículo 1. Os crentes espirituais caracterizam-se pelo seu espírito dominado pelo Espírito Santo de Deus. Os crentes carnais vivem de acordo com a sua natureza carnal, que não foi ainda submetida nem transformada por Cristo. Cara, é uma aula, irmãos, assim, muito especial. No segundo ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre a mordomia da alma, né? O homem interior, né? A tricotomia do homem. Afirmamos que o ser humano, ele é tricotômico, ou seja, Deus o constituiu de três partes conforme nos revela a sua palavra, em todo o vosso espírito, em toda a vossa alma e em todo o vosso corpo, como diz 1 Tessalonicenses 5, 23. É importante falar sobre isso? Só é importante. Porque como serei espiritual se eu não sei que eu tenho um espírito próprio e que Deus, através do seu espírito, habita no meu espírito? Como vou ser espiritual se eu não sei que toda a comunicação de Deus com o homem ocorre no espírito do homem? Então, se eu não discernir o meu espírito, eu vou ignorar as formas como Deus se comunica comigo. E aí, em vez de me tornar um crente espiritual, eu vou me tornar um crente da alma. As faculdades inerentes ao espírito é a revelação, é a intuição e a comunhão. O lugar onde Deus comunga com o homem é no espírito do homem. O lugar onde Deus fala com o homem é no espírito do homem. Aí nós temos a alma, né, que está entre o espírito e o corpo. E eu disse na lição passada que ela é dotada de livre-arbítrio, ela obedece o espírito ou ela obedece o corpo. E as faculdades inerentes a ela são os desejos, né, as emoções, né, as vontades. E aí nós temos o corpo, né, e as faculdades inerentes ao corpo são os 5 sentidos. Agora, olha que coisa interessante, meu irmão, porque quando o homem não tem Jesus, o espírito dele é eclipsado pelo pecado. Aí o pecado informa a alma que ele está reinando ali. A alma, por sua vez, como ela é dotada de livre-arbítrio, ela obedece e informa o corpo, e o corpo se torna instrumento de pecado. Aí quando este mesmo homem aceita a Cristo, o Espírito de Deus vem e habita no espírito dele, joga o pecado para o lado e passa a reinar. Aí ele informa a alma que agora ele está ali. A alma, por sua vez, informa o corpo e diz, olha, tem um aí que é muito mais forte do que o pecado, e agora ele está reinando. E aquele corpo que era instrumento do pecado, agora, com o Espírito habitando nele, passa a ser instrumento da justiça de Deus. Isso é, irmãos, poderosíssimo. Então, o corpo, né, é a parte material, refere-se ao homem exterior. Já a alma e o espírito é denominada de homem interior, conforme a própria palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Aí dentro desse tópico ainda do segundo, nós temos a mordomia da alma. A Bíblia declara que a alma do homem, meu irmão, assim como o espírito e o corpo, deve ser conservado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a essência da mordomia da alma. Cada crente deve mantê-la íntegra e irrepreensível. Agora existem os aspectos, né, a ser considerado com relação à mordomia da alma. O primeiro deles é a necessidade da alma.
A alma precisa de refrigério espiritual. Ela precisa da presença de Deus, como diz o Salmo de número 23, do versículo 1 ao versículo 3. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. No Salmo 42, o salmista se expressa sinceramente, a respeito da necessidade da sua alma. Ele diz: como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Meu irmão, quanta necessidade a alma tem de Deus. A Bíblia revela que o Espírito Santo preenche essas necessidades e produz em nós o fruto do Espírito Santo. Foi o texto que nós lemos. Amor, gozo, longanimidade, benignidade, fé, temperança, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos, gerados pelo Espírito Santo de Deus em nós. Aí nós temos ainda dentro desse ponto também a santificação da alma, porque é uma necessidade da alma o viver santo, sem qual ninguém verá Deus. Hebreus 12, 14. O ser humano, ele é salvo pela graça de Deus, isso é dom divino, mas ele precisa também arrepender-se dos seus pecados, confessar a Cristo e se santificar, conforme o próprio Paulo diz: abstendo-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é apenas o corpo, como muitos acreditam e pensam por aí. É o corpo, a alma e o espírito. Aí nós temos a santificação dos pensamentos, meu irmão. Olha, isso é de extrema importância. Nós vimos que a alma é a sede das emoções e dos sentimentos e dos pensamentos. Logo, sua mordomia deve ser zelar por tudo que preenche o pensamento do crente, conforme nos ensina o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 8, que nós lemos. Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou louvor nisso, pensar. Então, nesse contexto, devemos atentar para a advertência do Senhor Jesus Cristo em relação ao quê? Ao coração do homem, a sua interioridade. Ele diz: porque do coração precede os maus pensamentos, a morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Portanto, não podemos pensar só no que não fazer, meu irmão, mas também do que não pensar. Precisamos estar atentos naquilo que nós estamos pensando. Toda ação ou reação humana precede o pensamento, o sentimento e até mesmo a emoção. Fica aí essa dica no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí nós temos o terceiro tópico da nossa lição, que é a mordomia do Espírito. E aí nós começamos falando sobre andar em Espírito, que é o texto básico, Gálatas capítulo 5. Na mordomia do Espírito, o crente deve procurar andar em Espírito, ou seja, na submissão ao Espírito Santo de Deus. Diz o texto bíblico: digo, porém, isto, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar em Espírito, meu irmão, é viver em obediência à direção do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. Há uma luta constante, uma luta ferrenha, entre a carne e o Espírito, como diz Gálatas. Mas uma vez guiados pelo Espírito Santo, não estamos mais sob a escravidão da carne. Portanto, o texto finaliza, Gálatas 5, 25, dizendo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Meu irmão, se eu ando no Espírito, eu vou frutificar.
Essa é uma realidade. Quando o crente produz frutos dignos da vida cristã, ele glorifica a Deus. Nosso Senhor nos chamou para dar fruto e nos escolheu para permanecer dando fruto. Frutificar no reino de Deus é testemunhar de Cristo com a nossa vida, meu irmão, por meio de obras de amor que mostram o caráter de Deus em nós. Você percebeu o que eu disse? Frutificar no reino é testemunhar de Cristo com a nossa vida, muito mais do que palavras, rapaz. Oh, meu irmão, é muito mais do que palavra. E aí, quando nós falamos de andar em espírito e frutificar, nós estamos falando de coisas que são importantes para o cristão, ainda mais nos dias atuais. E as coisas importantes precisam vir em primeiríssimo lugar. Lembra daquele texto de Marta e Maria e Jesus, né? Você vai ver ali que a intimidade da sala de estar que Maria teve com Jesus nunca resultará da agitação da cozinha de Marta. A agitação por si só, ela causa o quê? Distração. Nós vemos em Lucas 10:38 uma mulher com a virtude da hospitalidade. Marta, ela abriu a sua casa para Jesus, mas isso não significa que ela automaticamente tenha aberto o quê? O seu coração. Em sua ânsia de servir a Jesus, ela quase perdeu a oportunidade de conhecê-lo, meu irmão. Lucas nos diz que Marta, porém, andava como? Distraída em muitos serviços. Em sua mente, ela se preocupava sim em fazer o melhor. Tinha que fazer o máximo para Jesus. E nós podemos ser pegos pela mesma cilada de desempenho, sentindo que devemos provar nosso amor a Deus através de grandes feitos. Então, nos apressamos em deixar a intimidade da sala de estar para nos ocupar por Ele na cozinha. De que forma? Realizando grandes ministérios, planejando projetos maravilhosos, no esforço de divulgar o quê? As boas novas. Cara, é uma loucura. Fazemos todo o nosso trabalho em seu nome. Nós o chamamos Senhor, Senhor. Mas no fim, será que Ele nos reconhecerá? Nós o conhecemos, irmãos, verdadeiramente? O reino de Deus, como você vê, é um paradoxo. Enquanto o mundo aplaude as grandes façanhas, Deus deseja o quê? Comunhão. O mundo clama, faça mais. Seja tudo o que puder. E o Pai sussurra no nosso ouvido, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele não procura, irmãos, tanto por trabalhadores, como procura por filhos e filhas, um povo no qual possa fluir. E eu quero concluir, irmão, dizendo o seguinte: a mordomia da alma e do espírito, juntamente com a do corpo, completa a conservação integral do cristão. Zelar pela nossa interioridade e exterioridade diante de Deus é reconhecer que o Pai quer dominar tudo em nós e não somente uma parte da nossa vida. Por isso, cara, se sinta encorajado a expressar Cristo como seu Salvador. Esteja nele, seja santo, porque foi para isso que ele nos chamou. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.